Olá, você nosso telespectador que nos acompanha por aqui. Cumprimento também você que está ligadinho pela Rádio Sucesso e hoje nós vamos fazer um quadro de perguntas sobre a Semana Santa. Estamos aqui com o Padre Vailton. Olá, amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui hoje para esclarecer algumas dúvidas e também assim para que nós possamos viver bem esta Santa Semana. Vamos começar então, Padre. Primeira pergunta. O que a Igreja nos ensina sobre a importância da Semana Santa? Então, amados irmãos e irmãs, a Semana Santa para nós, uma semana de grande importância, onde nós também vamos iniciar com Cristo. Cristo que vai no Domingo de Ramos entrar em Jerusalém e assim seguir adiante para ir também ao encontro do Calvário. Então nós também vamos trilhar os passos com Jesus e assim fazermos também esta caminhada com Cristo para o Calvário. Então a Semana Santa para nós, diferente de algum tempo atrás, antes nós não celebrávamos a Semana Santa. Antes celebrávamos somente praticamente o Tríduo Pascal. Mas mesmo assim, no tempo do Império Romano, o tempo que a igreja era perseguida, nós não tínhamos muito bem esta grande semana como nós temos hoje. Graças a Deus, esse tempo passou e nós podemos então celebrar esta Semana Santa, o qual a Semana Santa nós temos o cume da celebração que está no Tríduo Pascal, na Quinta-feira Santa, quinta, sexta e sábado, onde nós vamos ali celebrar o cume do ano litúrgico da nossa igreja, onde a igreja vai professar a paixão, morte e ressurreição do Senhor. Então a Semana Santa para nós é uma semana que nós vamos viver intensamente caminhando com Jesus, onde nós vamos meditar nos mistérios da paixão redentora de Jesus por cada um de nós, ele que se deixou sofrer por cada um de nós. Então já iniciamos no Domingo de Ramos e por isso o Domingo de Ramos é a abertura dessa grande semana para nós. Antes se falava da grande semana e hoje nós falamos Semana Santa. É justamente onde nós vamos a cada dia meditar na paixão redentora de Jesus por cada um de nós. E assim também nesta grande celebração do ano litúrgico que é o Tríduo Pascal, onde nós professamos a paixão, morte e ressurreição do Senhor. Então que nós possamos viver bem essa semana, porque é a semana que fala para nós sobre toda a vida de Jesus, tudo que ele passou por cada um de nós. Então devemos assim também já nos prepararmos para viver bem essa semana. Costumo dizer, Semana Santa não é feriado. Muitos não vão gostar do que o padre está falando, mas é o de fato, Semana Santa é para nós vivermos santamente. Como nós vivemos santamente a Semana Santa? Participando das celebrações, mais em oração, vigiando bem essa semana para que nós possamos crescer em intimidade com o Senhor e trilhar os passos com Jesus. Essa é a importância da Semana Santa para nós, o qual está aqui o cume de todo o ano litúrgico da Santa Igreja. Próxima pergunta. Qual o significado do Domingo de Ramos e o que ele nos ensina sobre a missão de Cristo? Domingo de Ramos, como falava justamente sobre a Semana Santa, o Domingo de Ramos é aquele que abre então a Semana Santa para nós. Primeiramente, entendermos, o Domingo de Ramos é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Jesus sabia muito bem que se ele fosse para Jerusalém, ele seria perseguido e seria morto. Então aqui já demonstra que Jesus será aquele que vai dar a sua vida livremente por cada um de nós. A vida de Jesus não é tomada, ele a dá livremente por cada um de nós. E assim, essa entrada triunfal de Jerusalém, acontece também aquela profecia de Zacarias, onde fala que o Filho do Homem, o Messias, o ungido do Senhor, virá montado no jumento e vai entrar sendo proclamado pelo povo rei. Então, o Domingo de Ramos para nós representa esta entrada triunfal de Jesus, o qual o povo pega os ramos e ali proclamava Hosana nas alturas. Bendito aquele que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. O que a palavra Hosana significa? Hosana, tirada do hebraico, significa salve, ó rei. É uma aclamação ao rei, salva-nos, rei. Ali eles estavam então proclamando que Jesus se fosse o seu rei, para que ele pudesse salvar. Claro, naquela época ainda, eles não entendiam a proporção dessa palavra salvação, como nós entendemos hoje.
porque ali naquele tempo eles achavam que a salvação era salvar da realidade política, da realidade econômica, da opressão que se tinha sobre o povo. Mas Jesus trouxe para nós uma salvação eterna, porque ele veio então redimir-nos contra o pecado, contra o demônio, e por isso a salvação que ele nos dá é muito mais além do que econômica, do que social, do que política. É a salvação da nossa alma. Então ali, nesse Domingo de Ramos, é proclamado Jesus como Rei. E por isso nós também, no Domingo de Ramos, iniciamos também esta entrada triunfal com Jesus. E nós também fazemos assim esta procissão para também proclamar Jesus como Rei da nossa vida, fazendo com que assim também passamos pelas ruas com os nossos ramos, saudando Cristo, que é o Rei do Universo. Antes, também, nós temos, na realidade ainda do tempo do Império Romano, a perseguição. A igreja, como eu falava, a igreja ela não celebrava totalmente a Semana Santa. Então se tinha dois momentos. Celebrava o Domingo de Ramos, que também é chamado Domingo da Paixão, e depois, no próximo domingo, celebrava a Páscoa. Não tinha esta programação da semana toda, como nós temos hoje a Semana Santa. Então, por quê? Os cristãos, naquele tempo de perseguição, eles viviam então o Domingo da Paixão, onde é o único domingo do ano litúrgico, onde nós vamos ali proclamar o Evangelho da Paixão, com todos os detalhes da paixão de Jesus. Então eles proclamavam esse domingo da Paixão do Senhor e no outro domingo a Páscoa. Então eles já celebravam a paixão, morte e ressurreição nesses dois domingos. Então a igreja ela continua hoje, mesmo que nós temos a programação da Semana Santa, a igreja traz para nós o Domingo de Ramos e já também como o Domingo da Paixão, onde vamos proclamar o Evangelho da Paixão. Então se o cristão ele participa do Domingo de Ramos e participa do Domingo da Páscoa, ele também viveu a sua grande Semana Santa. Claro que hoje a igreja nos traz coisas a mais e precisamos também aprofundar e viver também esse tempo a mais que a igreja nos trouxe, que é a Santa Semana. Temos também de maneira especial os ramos. Os ramos aqui têm um grande significado. Os ramos que é abençoado, esses ramos, o certo deveria nós guardarmos os ramos abençoados até a quaresma do próximo ano. Por quê? É justamente com esses ramos que nós guardamos e depois queimamos para que nós façamos assim as cinzas da quarta-feira de cinza. Então, a igreja entende justamente isso. Os ramos que nós saudamos, Cristo é o Rei, é o Hosana, aquele que vem em nome do Senhor. Guardamos os nossos ramos para já no ano que vem, dando início à quaresma, nós queimamos os ramos e assim fazemos as cinzas da quarta-feira de cinza, onde se inicia de novo o período quaresmal. Então, que você que traga o seu ramo, que você possa também guardar o seu ramo para que no próximo ano você relembre também, olha, passou-se um ano até esse grande momento que a igreja tem, que é a quaresma e a Semana Santa. Próxima pergunta. Padre, o que Jesus quis nos ensinar ao lavar os pés dos discípulos na última ceia? Na última ceia, na quinta-feira, Jesus que lava os pés dos discípulos. Ali o que Jesus trouxe de maneira tão propriamente profunda aos discípulos? O rei, como no Domingo de Ramos, que entra triunfal, mas o reinado de Cristo não é como o rei daquele tempo. Porque o que os reis daquele tempo faziam? Os reis tinham seus súditos, e eram seus súditos que deveriam então lavar os pés do rei. O rei era considerado então grande, era considerado poderoso, ele que vinha ao encontro dos seus súditos, também muitas vezes em grandes cavalarias, e diferente de Jesus. Jesus não veio porque ele mesmo vai dizer a Pilatos, o meu reino não é desse mundo, o meu reino é no céu, é na eternidade. Então Jesus quer mostrar uma maneira diferente de ser rei. E esse rei, que é Deus, o grande Senhor, Senhor dos senhores, Rei dos reis, se mostra como um dos súditos. É um rei que se rebaixa e vai ao encontro dos súditos. Ele assume a nossa natureza humana. Então essa atitude de Jesus lavar os pés dos discípulos vem mostrar o contrário. Um rei que se faz súdito. Um rei que se faz servo. Ele se rebaixa no mais íntimo para mostrar o quê? Que ele vai dar a sua vida por nós. Então já expressa isso ali ao lavar os pés dos discípulos.
Jesus que se rebaixa é o que nós costumamos dizer muitas vezes, Jesus que assumiu a natureza humana numa condição tão grande que ele se rebaixou tão grande que se fez servo. E é justamente ali onde ele mostra isso aos discípulos, porque até os discípulos estavam esperando Jesus como aquele rei que iria então brigar, que iria com as suas tropas e ali dominar o Império Romano. Mas não, Jesus não veio fazer isso. Jesus veio com seu reinado diferente. Ele é o manso e humilde de coração. Então Jesus se rebaixa, lava os pés dos discípulos para mostrar justamente a humildade e reconhecer que o outro é amado por Deus. O outro é imagem e semelhança por Deus. Então, quando Jesus lava os pés e logo em seguida ele pede também aos discípulos que eles façam isso. Se o Mestre vos lavou os pés uns dos outros, então que vocês façam o mesmo. Isso é o quê? O mandamento do amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. A expressão máxima do amor é doação, é entrega. Jesus que se doa por nós a ponto de se fazer servo por cada um de nós. Então Jesus pede também a seus discípulos que laveis os pés uns dos outros, ou seja, ame uns aos outros. Essa expressão do lavar os pés, amar uns aos outros. No tempo ali de Jesus, tinha muito esse costume de lavar os pés. Então eles chegavam nas suas casas após o dia, antes para entrar dentro de casa, geralmente eles tinham uma bacia onde eles lavavam e purificavam os pés para dizer, estou limpo para entrar na minha casa. Então ali também Jesus traz essa mesma realidade do tempo judaico para também dar um novo significado. Porque antes é você que lava os seus pés, mas agora Jesus fala, lava os pés uns dos outros. Porque aqui nós devemos sempre refletir. O amor é também doação. Se a gente vai olhar só um amor egoísta, nós muitas vezes vamos nos fechar e vamos querer pensar que somos mais do que os outros. E quantas pessoas assim vivem, achando que é mais do que os outros? Então o próprio Deus, que ele sim de fato é mais do que qualquer um de nós, porque ele é Deus, ele se rebaixa e ali ele lava os pés dos discípulos. Expressão máxima do amor. Então que nós possamos também, com esse ensinamento de Cristo, aprender a lavar os pés uns dos outros, ou seja, amar uns aos outros. Próxima pergunta. Por que a Sexta-feira Santa é um dia de jejum e abstinência e qual a importância desse sacrifício? Então, nesse dia, nós recordamos a paixão de Jesus, Jesus que morre na cruz por cada um de nós. Ele dá a sua vida, o seu próprio corpo, o seu próprio sangue neste sacrifício. Então, o dia que nós assim também relembramos de maneira mais profunda que Jesus morreu por nós na cruz, esse sacrifício de Jesus cruento, o seu sangue que foi derramado. Então, por isso que nós também, nesse dia, nós então fazemos o jejum, fazemos a abstinência. Por quê? Para recordar que Jesus sofreu no corpo mesmo para dar a sua vida por nós. Então, nós também podemos assim nos unir a Jesus nesse momento, fazendo, por exemplo, um jejum, porque por meio do jejum nós vamos também padecer no nosso corpo, porque o nosso corpo tem fome. Então, muitas vezes nós, fazendo o jejum, vamos nos unir a Jesus também nesse sacrifício, relembrando que Jesus deu a vida por nós. Então, assim, a importância maior para nós é para nós nos unirmos ao sofrimento de Cristo, sofrimento esse que foi no corpo. Então, o jejum nos ajuda também a sentirmos algo no nosso corpo para assim nos unirmos a Jesus. Também a abstinência da carne, relembramos justamente esta realidade onde nós não comemos carne, porque lembramos Jesus que é a carne verdadeira, Jesus que tem o seu sangue que é a bebida verdadeira. Aqui a igreja quer nos recordar justamente isso, que nós temos um outro alimento, um alimento que não é como esse alimento desse mundo, porque o alimento desse mundo nós comemos, mas sempre vamos ter fome. E Jesus até traz isso em algumas realidades, que a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. E todo aquele que dele comer não terá mais fome, não terá mais sede. Então, na Sexta-feira da Paixão, nós também fazemos a abstinência de carne, ou nós também fazemos o jejum, para lembrar que a humanidade ela tem sede, ela tem fome de algo além daquilo que nosso corpo tem.
porque o nosso coração anseia, deseja, tem uma sede, tem uma fome. Assim como no alto da cruz, Jesus vai proclamar: tenho sede. Ali Jesus não está dizendo simplesmente tenho sede de água, mas tenho sede de corações, tenho sede de almas, tenho sede da vossa vida. Então aqui nós tentamos nos unir, mesmo que tão pouco, às vezes fazendo um jejum, fazendo abstinência, mas para também nos unirmos a esse sacrifício de Cristo, relembrando que a nossa vida não é só aqui nesse mundo, que nós somos em corpo, alma e espírito. Então nós estamos além desse corpo material humano, mas nós também temos aquilo que é divino em nós. E o nosso coração anseia, deseja justamente a eternidade, o céu. Tem uma fome no nosso coração que só Deus mata. Então por isso nós também fazemos então o jejum e a abstinência nesse dia para nos unirmos ao sacrifício de Jesus na cruz. E lembrando também que no Antigo Testamento se fazia muito a ofertar algum animal, oferecimento de algum animal. Oferecia o corpo de um animal e o sangue de um animal para a remissão dos seus pecados. Mas Jesus vem dar um novo sentido. Não é mais um animal, por isso nós costumamos dizer Jesus é o Cordeiro de Deus, porque no Antigo Testamento se sacrificava o cordeiro e por meio da carne e do sangue do cordeiro remia os pecados, redimia dos seus pecados, pagava os seus pecados. Jesus vem trazer uma nova e eterna aliança. Agora o cordeiro imolado não é o cordeiro do Antigo Testamento, mas ele é o próprio cordeiro. Com seu próprio corpo e com seu próprio sangue, ele dá a vida por nós e assim faz uma nova e eterna aliança com Deus Pai por cada um de nós. Por isso, nós também nos unimos a Jesus por meio do nosso próprio corpo e por meio também das nossas orações, nos unimos nesse dia da Sexta-feira Santa, recordando aquilo que Jesus fez por nós. Cada ano a igreja atualiza esse mistério. E é bonito quando nós entendemos, esse mistério se atualiza não só na Sexta-feira Santa, mas em cada missa celebrada, a atualização do mistério. Ou seja, em cada Santa Missa, nós temos a paixão, a morte e ressurreição de Jesus. Aonde que na Santa Missa podemos sempre lembrar, Cristo crucificado é o centro da Santa Missa. Por quê? Assim como na cruz Jesus entregou o seu corpo e entrega o seu sangue, por isso é bonito nós pensarmos, na cruz houve a separação. Assim como no Antigo Testamento havia a separação do corpo e do sangue de um animal para se sacrificar, Jesus na cruz também houve a separação, o corpo e o sangue, a ponto de no final o soldado com a lança vir no seu peito e ali no seu lado saiu sangue e água. Essa expressão de sangue e água que representa a misericórdia de Jesus, já representa também que Jesus deu tudo de si, não tinha mais sangue, então saiu água. E essa água é até comprovada pela medicina em alguns casos, que é quando uma pessoa vive uma agonia tão grande que no coração acumula água. Então, quando a lança do soldado atingiu o coração de Jesus, Jesus que viveu uma agonia tão grande, que deu tudo de si, aí já não tinha mais sangue, jorrou água, para que podamos assim entender. Essa água é a única água que mata a sede do nosso coração. É por meio do seu corpo e do seu sangue. E aqui então na Santa Missa também acontece essa atualização em cada Santa Missa, porque podemos ver que na igreja se celebra a missa e quando se celebra a missa há a separação. Primeiro o padre consagra o corpo, depois consagra o sangue, relembrando o que aconteceu na cruz, atualizando esse mistério. Então o corpo que é dado, o sangue que é dado, essa separação para mostrar Jesus que deu todo inteiro, o corpo e o sangue. Por isso, nessas sextas-feiras, principalmente na Sexta-feira Santa, recordamos e atualizamos, mas em cada Santa Missa esse mistério também é atualizado. E aí muito mais, porque cada Santa Missa é a Páscoa, cada domingo celebramos a Páscoa, porque não se parou na cruz, mas Jesus que irá ressuscitar, ele que venceu a morte por cada um de nós. Então, nesse dia, relembramos e nos unimos a Jesus crucificado. Na Sexta-feira da Paixão, não há missa. Qual o significado da celebração da Paixão do Senhor? Primeiramente, entendermos o porquê que não há missa na Sexta-feira da Paixão.
Porque a missa, ela é continuada. Então a Santa Missa que nós celebramos na quinta-feira santa, a missa da instituição da Eucaristia e também com o rito do lava-pés, ali nessa Santa Missa, na quinta-feira santa, nós não encerramos a missa. O padre não faz aquela bênção final e depois diz: ide em paz, o Senhor vos acompanhe, porque a missa não é terminada. Ali, essa missa na quinta-feira santa já representa também Jesus que é preso, Jesus então que vai para o seu sacrifício, e por isso há o translado do Santíssimo Sacramento, que sai então da onde ele está reservado, às vezes numa capela do Santíssimo, ou às vezes no centro da igreja, é tirado e levado para algum lugar à parte, para representar que Jesus foi preso. Então, nessa Santa Missa da Quinta-feira Santa, que é o dia que nós começamos o Tríduo Pascal, o Tríduo Pascal então é 3 dias. Então, entra quinta, sexta e no sábado. Já para que no sábado à noite, a vigília, já é proclamada então a Páscoa do Senhor. No sábado à noite e domingo de Páscoa. Então, nessa vigília, há uma só missa, nesta 3 dias daquilo que a igreja então proclama para nós o Tríduo Pascal. Então, inicia na quinta-feira, então não tem bênção final, e depois na sexta-feira santa é continuação da Santa Missa na quinta. Por isso, não tem a Santa Missa na sexta, porque é continuado. E por isso podemos perceber que na sexta-feira da Paixão, nós teremos ali o momento litúrgico da adoração da Santa Cruz. Nesse momento litúrgico também, o padre não inicia como inicia em cada Santa Missa, em nome do Pai, porque a missa é continuada. Então é um ato litúrgico dentro daquilo que já começou na quinta-feira, que é o Tríduo Pascal. Então por isso que nós não celebramos uma missa conforme os outros anos. É o único dia do ano que a igreja não se celebra assim a Santa Missa e os demais sacramentos, porque é o dia também que nos reservamos com Cristo crucificado nesse dia. Então ele que é a razão de toda a igreja, é a razão de cada sacramento. Então nesse dia nós olhamos para Cristo crucificado. Então essa é a realidade, por que nós não celebramos a Santa Missa nesse dia. Então é continuado. Então aqueles que participam na missa na quinta-feira à noite, deveria se cumprir os 3 dias, que inicia a quinta, sexta e sábado à noite, que é o encerramento da vigília e aonde nós proclamamos que Jesus ressuscitou. Por isso, nós proclamamos esses 3 dias, a paixão, a morte e a ressurreição. É isso então que nós vivemos dentro desta realidade. Vou dar uma pausa aqui só para entender o resto da pergunta. Qual foi o restante da pergunta? O restante da pergunta é: qual o significado da celebração da Paixão do Senhor? Era essa mesmo, tá? Pode continuar, né? Pode. Então, o significado da celebração da Paixão do Senhor, o qual nós fazemos nas 3 horas da tarde, representa justamente já esta realidade. Jesus que deu a vida por nós na cruz, e às 3 horas da tarde, Jesus que morreu. Ali nesse momento nós temos então Jesus que dá a vida por nós. Jesus que se entregou por cada um de nós. E às 3 horas da tarde é a hora então da misericórdia. A importância dessa celebração para nós. Ali é até bonito de nós vermos o sacerdote que entra, não fala nada, tudo em silêncio, para lembrar. 3 horas da tarde, Jesus morreu. Ele que foi açoitado, ele que foi flagelado, ele que sofreu tanto, morreu por cada um de nós. Então essa celebração é um ato litúrgico dentro desse Tríduo Pascal, onde nós estamos com Cristo crucificado, morto. E é bonito na celebração porque nesse momento das 3 horas o padre entra e o padre prostra-se no chão. Ali o padre representa Cristo, Cristo que morreu. E o ato litúrgico, então, assim quer nos trazer essa realidade. Meditar na paixão de Jesus, meditar na cruz. E um desses momentos importantes que nós temos dentro dessa celebração é a adoração da Santa Cruz, onde nos é apresentado Jesus crucificado e cada um de nós vamos ao encontro da cruz, do crucifixo, aonde ali nós vamos também venerar. Porque foi por meio da cruz, a cruz que antes era instrumento de maldição, porque quem era crucificado no Império Romano? Os ladrões, os bandidos, as pessoas más que eram crucificados.
Então era uma forma de pena. Enquanto que depois Jesus assume a cruz, então aqui poderíamos olhar simplesmente Jesus que tem uma maldição, que vive uma maldição, mas Jesus faz da cruz um instrumento de vida, porque a cruz para nós não é simplesmente só maldição. Se nós olhássemos assim, poderia ser, se olhássemos só para a cruz, mas Jesus venceu a morte. Então nós fazemos também a veneração da Santa Cruz, a adoração da Santa Cruz, porque foi por meio da cruz que Deus deu a vida por nós. Então a cruz se tornou agora um instrumento de salvação. Antes era instrumento de perdição, agora Deus fez por meio de Jesus um instrumento de salvação. E por isso até hoje nós fazemos esse ato litúrgico, que é a veneração, porque assim como a árvore da vida no Antigo Testamento, lá em Gênesis, tinha a árvore da vida no centro do jardim. Agora a árvore da vida é a cruz, porque é nesta árvore que nós temos o maior fruto, o fruto da vida, que é Jesus Cristo. Se lá no Antigo Testamento, em Gênesis, nós temos ali a árvore, o qual nessa árvore Adão e Eva pecam e vem o fruto da maldição, o fruto da perdição, que é o pecado e a morte, agora com a cruz nós temos a árvore da vida, que em vez de trazer um fruto maldito, um fruto de morte, traz o fruto da vida, a vida eterna. Então a cruz representa para nós essa árvore bendita, que é a árvore da cruz. Jesus, que é o fruto dessa árvore, por meio do seu corpo. E por isso nós a veneramos, adoramos ali Jesus crucificado. E por isso a palavra crucifixos vem disso. Cruz fixos, o crucificado. Vem então daquele que foi crucificado na cruz, pregado na cruz. Por isso até hoje nós usamos nas nossas igrejas. A cruz só tem sentido com Cristo. Não existe Cristo sem cruz e a cruz sem Cristo é apenas sofrimento. Então nós devemos unir aquele que foi crucificado, que é Jesus. E Jesus usou então da cruz para nos dar a vida. Por isso também nós veneramos essa Santa Cruz, esse instrumento que Jesus usou para nos dar a vida. Por isso a importância desse ato litúrgico nas 3 horas da tarde, na sexta-feira da Paixão, onde nós também vamos ali estar como Nossa Senhora. Nossa Senhora que acompanhou Jesus no caminho da cruz, no Calvário, e ela esteve ali aos pés da cruz. E nesse ato litúrgico, às 3 horas da tarde, na Sexta-feira Santa, nós também queremos estar como Nossa Senhora, como discípulo amado. O discípulo amado foi o único discípulo, que é João, que esteve aos pés da cruz na hora da crucificação. Por quê? Porque João era o discípulo que estava com Nossa Senhora. Diante da cruz, os outros discípulos correram, tiveram medo, muitos renunciaram, renegaram a fé ali naquele momento. Até Pedro negou Jesus naquele momento. Mas por que João não? Porque João estava acompanhado por Nossa Senhora. Então foi Nossa Senhora, podendo assim dizer, que segurou na mão de João e falava para ele: fica aqui, vamos contemplar o mistério da cruz, o mistério do meu filho. Então nós também, nesse ato litúrgico, nós estamos com Nossa Senhora aos pés da cruz. E ali, segurando nas mãos de Nossa Senhora, queremos também contemplar esse grande mistério, que é a morte de Jesus na cruz por nós. Então que nós peçamos, Nossa Senhora das Dores, que acompanhou Jesus e vê o seu filho sendo morto na cruz, que nós peçamos também que nós possamos contemplar esse grande mistério. E é bonito nós olharmos para a cruz de Cristo, não simplesmente dizer Jesus morreu por nós. Isso fica muito algo vazio. Nas 3 horas da tarde nós relembramos que Jesus Cristo morreu por você, morreu por mim, morreu por você. Não é um nós, não é um todo, mas é algo particular. Por isso nós deveríamos participar dessa celebração e ir ao encontro da cruz. E nesse ato litúrgico é como se nós estivéssemos ali no Calvário. Eu estou indo aos pés de Jesus e agradecer a Jesus. Obrigado, Senhor, por esse imenso amor que deu a vida por cada um de nós, que deu a sua vida por mim. Eu que muitas vezes não mereço. Como eu gosto sempre de cantar aquela música do Diego Fernandes, eu não entendo um Deus assim, tão louco de amor por mim. Eu não mereço, sou tão fraco, porque Ele me escolheu. E para confundir os fortes, gravou meu nome na palma de suas mãos, que foi através dos pregos
que ele foi crucificado. Então, nessa sexta-feira, nós relembramos essa graça. Jesus que foi crucificado por mim. E no ato litúrgico ali, então, a maior parte desse ato litúrgico é olhar para a cruz, olhar para Cristo crucificado. E dentro desse ato litúrgico nós temos também a distribuição da Eucaristia, onde nós nos unimos ainda mais com Jesus Cristo, nosso Senhor. Próxima pergunta. Por que o Sábado Santo é considerado um dia de silêncio e espera para os cristãos? O Sábado Santo. Então, Jesus que morreu na sexta-feira, ele é depositado então ali no sepulcro. Então, Jesus morreu. Imagina comigo quando você passa pelo luto, alguém da sua família ou alguém muito próximo seu que faleceu. Faleceu, vocês enterrou, foi para casa. No outro dia você vai festejar? Geralmente não. No outro dia a gente ainda está em luto, está triste porque a gente sabemos que aquela pessoa faleceu. Então com Jesus é a mesma ótica. Jesus que permaneceu 3 dias no sepulcro. Claro, ele vai vencer a morte, ele ressuscitou, mas ali então no Sábado Santo nós representamos isso. Estamos no silêncio do tempo de luto com Jesus que está no sepulcro. Jesus que está então ali. E até a igreja traz para nós uma meditação no Sábado Santo de manhã, que é Jesus que desce à mansão dos mortos. Ele que vai ali visitar a mansão dos mortos, porque Jesus, ele depois com a sua ressurreição, ele também traz todos aqueles, porque o céu estavam as portas fechadas. Então os justos não poderiam ir para o céu do Antigo Testamento. Todos os justos então estavam na mansão dos mortos. Então Jesus que desce à mansão dos mortos e eleva todos depois com a sua ressurreição. Então no Sábado Santo, o sábado que nós vivemos, o dia de silêncio com o Senhor, que Jesus ainda permanece morto. Então ainda não festejamos. A maioria dos cristãos erra e peca aqui nessa realidade, porque já no sábado quer fazer as coisas, quer ir, sei lá, matar um porco, matar uma galinha e festejar, e não. Mas ainda nós não vivemos esse momento. Jesus ainda está no sepulcro. Jesus ainda não ressuscitou. Muitos trazem aquela prática, é o sábado da aleluia. Sábado da aleluia significa o que para nós? Porque é nesse sábado à noite, na vigília pascal, onde nós vamos entoar o aleluia, que durante mais de 40 dias nós ficamos sem proclamar o aleluia. Então é na vigília pascal que nós vamos proclamar esse aleluia. Aí se tinha o costume, né, dos povos antigos, tem que tirar o aleluia das crianças. Nós ficamos o tempo quaresmal sem bater nas crianças, sem educar, então agora vamos tirar aleluia. Isso é um costume das pessoas. Mas o que a igreja ensina não é isso. A igreja ensina para nós o Sábado Santo. Sábado ainda de viver o silêncio. Cristo que está ainda morto, está ainda no sepulcro. Então esse dia precisaríamos nós permanecer mais silencioso, mais quieto, mais unido em oração. Não é já para a gente fazer churrasco, essas coisas não. Pelo contrário, estar com Cristo. E à noite sim, aí à noite nós vamos então festejar, mas não é festejar conforme as festas do mundo. É festejar o quê? Participando do ato litúrgico solene, Vigília Pascal, onde a luz de Cristo, por meio que nós vamos acender o círio pascal, vai acender e brilhar a todos, porque Jesus não permaneceu morto, ele ressuscitou. Então ali nós vamos proclamar na vigília pascal o aleluia cantado pelos anjos, porque Jesus ressuscitou. Ele permanece vivo, ele não está morto no sepulcro. Então sim, aí no sábado à noite vamos entoar o aleluia tão esperado durante esse tempo quaresmal. E depois que passar, sim, esse momento, esse ato litúrgico, a Santa Missa, a Vigília Pascal, podemos sim, às vezes festejar. Mas não é festejar conforme os pagãos. Nós precisamos sempre trazer isso. Os pagãos nunca vão querer festejar conforme os cristãos. E por que nós cristãos temos que festejar como os pagãos? Então nós podemos às vezes assar uma carne, por que não? Não tem problema fazer um churrasco ali. Mas, primeiro, entenda, você participou da ressurreição de Cristo? Não adianta no Sábado Santo fazer um churrasco, mas não veio nem na missa, não participou da Vigília Pascal. Então você está festejando o quê? Festejando a si mesmo, não a Cristo. Então que nós possamos também entender. Sábado durante o dia,
vivemos o silêncio. À noite participamos da vigília pascal e ali nós vamos entoar a alegria. Jesus que ressuscitou. E depois queremos fazer alguma confraternização, louvável, mas que nunca passe da medida. Como vai nos dizer São Paulo, tudo posso, mas nem tudo me convém. Próxima pergunta. O que acontece na vigília pascal e por que ela é a celebração mais importante do ano litúrgico? Então, o ano litúrgico para nós, a expressão máxima do nosso ano litúrgico, nós estamos então dentro dessa proclamação da paixão, morte e ressurreição. E na vigília pascal, então, onde nós proclamamos que Jesus ressuscitou. É bonito quando nós entendemos o porquê dessa importância. Porque Jesus, sendo Deus, ele vence a morte. Podemos aqui, por exemplo, até trazer outros fundadores de religiões por aí. Pode ter seus fundadores, às vezes já faleceram, e ele não voltou, porque eles não têm a chave da morte, eles não venceram a morte. E por isso nós trazemos também esta realidade que a Igreja Católica é a única e verdadeira, porque Jesus, como seu fundador, ele não permanece morto no sepulcro, ele vence a morte, ele ressuscita. Então já é o cumprimento daquilo que era predito em tantas profecias do Messias, o esperado, o Filho do homem, o Filho de Deus que viria ao mundo. Deus então que tem as chaves para vencer também a morte, aquele que vai vencer a morte, que é Jesus Cristo. Então aqui nós já também entendemos que a razão da igreja está voltada para esse mistério da paixão, morte e ressurreição. Jesus que não permanece morto. Se Jesus tivesse permanecido morto, ele seria como qualquer outro profeta, que pregou, anunciou, mas ele não é Deus. Então, quando Jesus ressuscita, aqui de fato traz a única verdade. Jesus então era o Filho de Deus, era o Messias. Não é como algum profeta, não era como alguns diziam, Jesus é um grande homem, um homem sábio que veio a este mundo. Não. Até tem uma entrevista na época de Dom Manuel Pestana, em memória, o qual ele até estava sendo entrevistado e ele soltou algo que ele estava viajando e ao lado dele tinha um muçulmano. E esse muçulmano alegre porque estava indo no túmulo do fundador do muçulmano. E aí, Dom Manuel, conversando com ele, ele pergunta para Dom Manuel, nossa, eu estou tão feliz que eu estou indo lá no túmulo do meu fundador. E ele pergunta para Dom Manuel, e onde está o fundador da tua igreja? E Dom Manuel, muito sábio, ele começa a sorrir para aquela pessoa e fala, eu não preciso de ir no túmulo do meu fundador, porque o meu fundador permanece vivo. Ele não morreu, ele não permanece morto. Ele morreu, deu a vida, mas ressuscitou. Ali foi algo tão impactante para aquele muçulmano, porque ele percebeu, nossa, o meu fundador permanece morto. Enquanto que o fundador da Igreja Católica, ele permanece vivo, ele venceu a morte. Então aqui o sábado santo, essa vigília pascal que nós fazemos no sábado santo, já é então o cume de todo o sentido da nossa fé católica, o qual nós expressamos aqui que Jesus ressuscitou, venceu a morte. E por isso já é a expressão de que esse Jesus era o Filho de Deus, o verdadeiro Filho de Deus que deveria vir ao mundo. Então a nossa fé está aqui pautada nesta verdade, que Jesus ressuscitou. Por isso é tão importante essa celebração para nós, porque é a fé que nós proclamamos em cada domingo da sua paixão, morte e ressurreição. Cada domingo nós vivemos então esta verdade, a Páscoa do Senhor, Jesus que ressuscitou. Então a vigília pascal, ela já nos recorda esta realidade, e essa celebração é tão bonita porque nós vamos pegando desde o livro do Gênesis, no início da celebração, onde nós vamos ali escutando a palavra de Deus, onde vai falando das profecias do Filho de Deus que deveria vir ao mundo, do Messias, o esperado, que viria libertar o seu povo. Por isso é uma celebração rica, é uma celebração cheia de sinais, de símbolos, que vai recordar o povo de Deus que sempre esperava a vinda do Messias e que se vai se cumprir em Jesus, e Jesus que ressuscita. E é até bonito porque nós entendemos assim, e a missa, ela começa do lado de fora da igreja, tudo escuro a igreja. E ali nós temos
de fato, a bênção do fogo novo e a bênção do Círio Pascal. O Círio Pascal representa já justamente isso para nós. O Círio Pascal é uma vela onde contém ali uma cruz nesta vela, onde o padre realiza a bênção e coloca os cravos. Os cravos vai recordar Jesus que foi crucificado, Jesus que foi pregado na cruz, mas a luz de Cristo não continuou apagada, pelo contrário, a morte foi vencida. E por isso a palavra Páscoa significa isso, passagem da morte para a vida. Então a luz de Cristo continua a iluminar. Por isso a igreja começa tudo no escuro e vem com o Círio Pascal proclamando: eis a luz de Cristo. E nós respondemos: demos graças a Deus. E é essa luz que continua a iluminar. Jesus que venceu as trevas da morte com a sua luz radiante. Como vai nos dizer, Jesus é o sol da justiça que continua a iluminar. Por isso, nós temos essa tão grande importância dessa celebração e assim nós também participamos desse grande mistério. A luz de Jesus que ilumina a face da terra. A luz de Jesus que ilumina a escuridão da nossa vida. A luz de Jesus que vence as trevas da morte e do pecado. Por isso é tão importante para nós esta celebração, porque toda a nossa fé está embasada nesse grande mistério da paixão, morte e ressurreição de Cristo. Próxima pergunta. Qual é o verdadeiro sentido da Páscoa e como devemos celebrá-la da maneira correta? Então, o verdadeiro sentido da Páscoa, como já estávamos falando, Páscoa significa então passagem, passagem da morte para a vida. Todos nós iremos um dia fazer a nossa Páscoa, passar deste mundo para a eternidade, da morte para a vida eterna. Então, o verdadeiro significado da Páscoa é isso, então, onde nós vamos recordar esse sofrimento de Cristo por cada um de nós, Ele que deu a vida por cada um de nós, veio a este mundo, se rebaixou, assumiu a nossa humanidade e ali foi crucificado, morto, mas venceu a morte, ressuscitou. Então aqui está culminante o verdadeiro significado da Páscoa. Jesus que venceu a morte, passou da morte para a vida e nos abriu aquilo que nós haveríamos perdido lá com o pecado de Adão e Eva, o paraíso. Ele abriu de novo as portas do paraíso por meio deste sacrifício. Gosto sempre de frisar e meditar sobre duas realidades. Primeiro, Adão, que lá no Antigo Testamento, lá em Gênesis, estava no paraíso, juntamente com Eva, e ali no paraíso eles tinham tudo, e Deus apenas pediu para eles não comer do fruto da árvore que estava no meio do jardim, porque ali, se eles comessem, então eles morreriam. E veio então a serpente, e assim por diante, tentou Eva, Eva acabou caindo no pecado, comeu e levou também a Adão. E ali eles pecaram. Então houve a primeira desobediência. Desobedeceram e Deus então teve que expulsá-los do paraíso. Então as portas do paraíso foram fechadas naquele momento. Ninguém mais poderia entrar no paraíso. E por causa do pecado então de Adão e Eva vem aquilo que nós chamamos concupiscência. O pecado original que todos nós herdamos. E desse pecado vem então o sofrimento, o padecimento e a morte. Então, quem pecou foi o homem. Quem deveria então pagar por esse pecado seria o homem, a humanidade. Porém, após o pecado da desobediência, o homem sempre vai ser desobediente. O ser humano sempre vai ser então infiel. Deus é fiel, mas o ser humano nem sempre será fiel. Mas Deus não abandonou o ser humano após o pecado original. Pelo contrário, Deus sempre veio ao encontro do seu povo, ao encontro da humanidade. E assim vamos ver que Deus sempre vai fazer aliança com a humanidade, começando por Abraão, o nosso pai na fé. Deus que chama Abraão e assim por diante, Deus sempre vai vindo ao encontro. Manda profetas, manda sacerdotes, manda sempre os seus para anunciar a boa nova e demonstrar Deus está perto do seu povo. Mas aqui é interessante, quem pecou foi o homem. Então, para pagar essa dívida, teria que ser um homem. Mas, ao mesmo tempo, o homem não pode pagar essa dívida porque ele vai ser infiel. Então, Deus tem que bolar um plano. E por isso aqui nós entendemos, quando nós falamos plano da salvação. Deus bola um plano para salvar a humanidade, para fazer com que a humanidade volte
ao original, porque Deus não nos criou para a morte, Deus nos criou para a vida, e vida em abundância. Porém, nós perdemos isso com o pecado. Então Deus tem que restaurar a sua criação. E como ele faz isso? Ele vai sempre tentando fazer aliança, mas depois ele bola o maior plano de salvação. Então Deus, é como se nós imaginássemos, Deus tivesse assim, pá, nossa, eu tenho um plano, já sei o que eu vou fazer. Vou enviar o meu filho, para que o meu filho se encarne, seja homem como eles, para ele poder assim sacrificar em prol da humanidade. E é isso que então nós temos esse mistério, o mistério da encarnação. Deus como Deus, ele é puro espírito, então ele não é capaz de sofrer. Quem sofre é a humanidade por causa do pecado. Então Deus envia o seu Filho por meio da encarnação. E aqui nós temos então a Virgem Maria que participa desse mistério da corredentora, ser corredentora do mistério de Cristo, porque é por meio da humanidade de Maria que gera a humanidade de Cristo. Então Cristo era verdadeiro Deus como Deus, não poderia sofrer. Mas quando ele se encarna e aí se torna Jesus, ali na encarnação, por meio do Espírito Santo, Jesus pode sofrer, porque ele recebeu a nossa natureza humana. E agora nós temos então essa realidade. Quem vai pagar para nós aquilo que nós deveríamos pagar a dívida é o próprio Jesus, porque agora ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Como verdadeiro homem, ele pode sofrer, padecer e morrer. Como verdadeiro Deus, ele pode ser fiel. Então foi o que Jesus fez. Como Deus, sendo fiel ao projeto do Pai, como homem, oferecendo o sacrifício. Mas sendo o verdadeiro Deus, ele vence para nós a morte. E por isso aqui entendemos, Jesus então é o novo Adão. Diferente do Adão que trouxe a morte e o pecado, Jesus traz a vida e a graça para todos nós. Abre de novo as portas do céu para todos nós podermos, assim, não sermos condenados diretamente ao inferno, mas alcançarmos a vida. Porque é isso que Jesus fez para nós. Deu-nos vida para gerar vida em nós. Porque nós, como projeto original de Deus, não fomos criados para a morte, mas para a vida. Então a forma que Deus achou para nos dar vida novamente foi por meio do seu Filho Jesus, que nos deu a vida eterna. Próxima pergunta. Que práticas espirituais a Igreja recomenda para vivermos bem a Semana Santa? Então, para vivermos bem a Semana Santa, primeiramente entendamos. Primeiro, nós estávamos vivendo o tempo quaresmal. O tempo quaresmal, então, é justamente esse tempo onde nós vamos nos preparar já para viver a Semana Santa. Então sempre há uma confusão. Qual é essa confusão? A Quaresma é os 40 dias que antecede esta grande semana que chamamos Semana Santa. Então ali na Semana Santa, onde nós já vamos viver intensamente a paixão, morte e ressurreição do Senhor. E dentro dessa Semana Santa, a grande celebração do Tríduo Pascal, quinta, sexta e sábado. Então a Quaresma, ela é o tempo que antecede. Então o Domingo de Ramos, o qual nós vamos celebrar, o Domingo de Ramos, ele sempre traz para nós esta realidade. Ele é então o término da Quaresma e o início da Semana Santa. Nossa, então eu fiz a Quaresma. Quaresma então foi os 40 dias. Jesus que caminhou e ficou 40 dias no deserto. Acabou o deserto. Agora Jesus está indo para o Calvário. A Semana Santa, então, é isso. Jesus que entra em Jerusalém está caminhando para o Calvário. Então, a Quaresma acaba com o Domingo de Ramos. Com o Domingo de Ramos, a Quaresma acabou. Agora nós estamos na Semana Santa. Então, por exemplo, às vezes há uma confusão, as pessoas fazem, às vezes, alguns propósitos quaresmais e tudo, e aí as pessoas acham que esse propósito acaba lá no Sábado Santo. Mas é o que nós também devemos entender. Quaresma acaba Domingo de Ramos. Não estou dizendo que nós não possamos viver os nossos propósitos na Semana Santa. Pelo contrário, na Semana Santa que nós devemos ainda viver mais intensamente os nossos propósitos. Primeiro propósito que a gente tem que viver é de fato um coração convertido. Por isso que nós temos sempre na igreja, pelo menos aqui na nossa região, mutirão de confissões, que é já uma preparação para viver bem a Semana Santa. Então, um dos primeiros propósitos para viver bem a Semana Santa seria uma boa confissão,
um exame de consciência da sua vida, de como eu estou vivendo a minha vida com Deus e assim realizarmos uma boa confissão para também vivermos bem santamente essa semana. Então, não estou dizendo que acabou ali os meus propósitos, mas a quaresma em si encerrou. Se eu fiz aquela proposta para viver a quaresma, encerrou. Então agora eu inicio um novo tempo. Então qual o seu propósito eu quero colocar para viver a Semana Santa? Às vezes eu posso usar o mesmo propósito da quaresma, mas é para entender, quaresma termina com Domingo de Ramos. Agora iniciamos Semana Santa. Por isso pode ver que até na igreja os textos vão mudar em relação à própria liturgia. Durante todos os domingos da quaresma que nós vivemos, os 5 domingos, nós não falávamos propriamente dito da paixão do Senhor. Estávamos falando da tentação, do pecado, várias situações, vários anúncios de Jesus falando da conversão, que é um momento de preparação. Agora, com o Domingo de Ramos, nós já começamos a trazer na liturgia as leituras que vai nos dizer sobre o sofrimento de Jesus, Jesus que vai entrar em Jerusalém, Jesus que vai caminhar para o Calvário. Então já são leituras próprias daquilo que Jesus vai fazer por nós, o caminho do seu sofrimento, da sua paixão. Então, por isso o Domingo de Ramos já entra então com o Evangelho da Paixão. Então aqui nós iniciamos um outro tempo, um grande momento na nossa vida, o qual antes na igreja se chamava a Grande Semana, porque se preparavam então para viver essa semana santamente. Então, quaresma, vivemos isso. E outra confusão que sempre tem, domingo. Domingo é tempo de penitência, é dia de penitência, é dia de jejum? Não. Domingo não é dia de jejum e penitência. Por quê? Porque a cada domingo nós celebramos a Páscoa de Jesus. Cada domingo nós temos então a Páscoa do Senhor, o qual nós revivemos de novo Jesus que padeceu, morreu, mas que ressuscitou no terceiro dia por nós. Então a igreja proclama em cada domingo a Páscoa, como Jesus vai nos dizer na palavra de Deus. Alguns perguntavam a Jesus, por que os teus discípulos não jejuam quando os nossos ou os discípulos de João Batista jejuavam? Jesus vai responder, pode-se jejuar enquanto o noivo está com eles? Ali Jesus estava comparando num casamento. Se você está num casamento, aquele casamento é dia de festa. O noivo está em festa, então nós também estamos com o noivo. E aí Jesus continua, haverá dias que o noivo será tirado, e aí então, nesses outros dias, sim, eles também devem jejuar. Assim também a igreja então recorda para nós, domingo nós estamos com o noivo, nós estamos na festa, a festa esta que é proclamar a ressurreição de Jesus. Por isso, no domingo, não é dia então de penitência nem de sacrifício, porque estamos com o noivo, estamos com Jesus ressuscitado. Haverá dias que o noivo não estará, então nos outros dias, sim, a gente pode jejuar, a gente pode fazer sacrifícios e penitência. E o qual a igreja sempre vai recordar para nós, não só na quaresma, mas toda sexta-feira do ano, que cada sexta-feira a igreja nos convida a viver a paixão do Senhor. E aí sim, nesses dias, não só na quaresma, mas em cada sexta-feira do ano, a igreja nos convida também a viver um tempo, o dia da sexta-feira de recolhimento, de meditar na paixão, de fazer jejum, de fazer abstinência de carne. Até entra outra confusão. Qual seria? Toda sexta-feira do ano, todas as sextas-feiras, não somente na quaresma, a igreja convoca, por meio do Código de Direito Canônico, a todos os cristãos a fazerem abstinência de carne, toda sexta-feira do ano. Mas aqui no Brasil, a CNBB, que é a Conferência dos Bispos Nacional, ela coloca que no Brasil, na sexta-feira, se você quiser trocar esta penitência, abstinência da carne, por uma outra realidade, ou pela oração, alguma oração, ou por uma caridade, ajudar o próximo, você pode, contanto que você sempre tem que observar na sexta-feira de cada ano, recordar que é a paixão do Senhor. Então, se eu não faço abstinência de carne na sexta-feira, todos os outros dias do ano, na sexta, eu tenho então que realizar alguma prática, ou devocional, ou uma prática de caridade. Mas a igreja nos convoca a cada sexta-feira fazer esta meditação da paixão do Senhor. Mas no domingo não, porque o domingo é proclamar a Páscoa do Senhor. Então é outra realidade. E por isso então você possa também já
trazendo agora essa realidade, estamos iniciando um novo tempo, fazer o seu propósito. Como eu falei, um primeiro propósito para viver bem a Semana Santa é a confissão. Outro bom propósito para viver bem a Semana Santa é rezar o rosário, porque o rosário é a meditação dos mistérios da vida de Cristo. Então, quando nós rezamos, por exemplo, os 4 rosários, nós estamos então meditando nos mistérios da vida de Jesus. Ah, padre, eu não consigo rezar o rosário todos os dias. Então pega aí durante a semana, você vai iniciar a Semana Santa. Então começa com, primeiro, um dia reza os mistérios gozosos, outro dia reza os mistérios luminosos, outro dia reza os mistérios dolorosos. Então você vai estar contemplando a vida de Jesus. E assim depois, já no domingo de Páscoa, rezar os mistérios gloriosos. E por isso até no domingo a igreja, quando vai nos falar que é a Páscoa, no domingo nós não contemplamos no nosso rosário os mistérios dolorosos. Os mistérios que contemplamos no domingo são os gloriosos, que vai falar da ressurreição de Jesus. E outras práticas devocionais que nós poderemos viver bem essa Semana Santa seria, por exemplo, via sacra, para nós também relembrarmos do sacrifício de Jesus, alguma oração que você tem costume, você possa também voltar-se mais para a oração, meditar mais a palavra de Deus e principalmente viver também os atos litúrgicos, ações litúrgicas que nós temos durante essa semana. Durante a Semana Santa temos toda uma programação. Então, se você vive também essa programação, você já está vivendo mais santamente essa semana. Por isso, recordo, Semana Santa é semana de oração. Não é semana simplesmente para a gente descansar. Isso há outros dias, há outros momentos. Não estou dizendo que a igreja condena quem sai para um descanso ou que vai fazer alguma coisa, mas que você então entenda que essa semana é uma semana para a gente vivê-la com Cristo Jesus. Então, que você possa viver bem essa semana, se preparando com uma boa confissão e também muito mais, trazendo ao coração essas verdades de fé. Jesus, que padeceu, morreu por mim na cruz e que muitas vezes eu faço tão pouco para também acolher este sacrifício que Jesus fez por nós. Lembrar da Semana Santa é então pedir a Jesus: Senhor, dai-me a graça de acompanhar contigo nesse caminho do Calvário. Encerramos por aqui o nosso quadro, tirando várias dúvidas de vocês. Você que nos acompanha pelo canal no YouTube, pela TV Nossa Senhora da Penha e também que nos acompanha pela rádio via Sucesso FM. Agradecer aqui ao Padre Vailton, muito obrigada. Eu espero que essas dúvidas tenham sido esclarecidas para você, quanto foram para mim. Agradeço também a você, Andressa. Obrigado a todos os ouvintes, tanto da Rádio Sucesso, tanto também do nosso canal no YouTube. E peço também a vocês do canal do YouTube que deixem o seu like, deixem o seu joinha, também faça ali o seu comentário. Se você ainda tem alguma dúvida, pode mandar lá, que se possível nós vamos também estar esclarecendo cada vez mais algumas dúvidas. Que Deus nos abençoe, abençoe a cada um de nós, para que possamos viver mais intensamente esta grande semana e vivermos também a cada dia a vida com nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui quero deixar para todos nós a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus os abençoe.